Próxima pergunta, a Larissa, lá, está participando aqui. Já deu palestra também. Ela diz assim, ó, olá, tive casos de pacientes que precisavam de teste para BIRAF, mas o convênio não cobria o teste e consegui, através da empresa, da Roche, encaminhar esses pacientes para um estudo de pesquisa clínica. Gostaria de saber como faço para saber de estudos em pesquisas clínicas para poder indicar pacientes que podem se beneficiar. Geralmente, estudos clínicos estão restritos a centros de pesquisa. Então, você vai encontrar isso dentro de hospitais escola ou de hospitais, a gente falando de câncer, os hospitais que estão já relacionados com o tratamento específico do câncer. Então, muito desses estudos clínicos a gente tem acesso até pelos sites desses serviços, né, como o AC Camargo, o IBCC, geralmente eles deixam numa página os estudos que estão em andamento, e tem telefones, tudo que tem contato. A gente, na Imomed, a gente também tem um instituto de ensino e pesquisa, então a gente tem alguns protocolos clínicos que estão em andamento, então, sempre que esses protocolos estão abertos, geralmente nos próprios sites é mais fácil. Em relação à pesquisa do BIRAF, no início isso era mais difícil. Hoje, como ele é uma mutação que determina, que indica o tratamento, né, quando a gente tem mutação no BIRAF, no melanoma, eu sei que o paciente é responsivo a uma terapia-alvo. Se ele não tem essa mutação, essa droga não funciona. Então, a gente precisa desse resultado para definir se o paciente vai receber o tratamento ou não. Então, esse teste, ele já está validado pela ANS, então a gente geralmente consegue fazer ele sem problema. Mas como a gente tem algumas plataformas que fazem pesquisas de mais de um gene, a gente consegue, às vezes, mais rápido por outras vias, né, às vezes dentro da própria indústria farmacêutica, que eles fornecem os painéis, a gente vê isso muito em câncer de pulmão, porque eles já fazem o painel completo, eles já pesquisam EGFR, ALK, expressão de PDL, já tudo de uma vez, porque eu já tenho todas essas informações para determinar o tratamento do paciente. Mas agora, outros painéis, tipo esses que a gente vai pesquisar mais mutações, tudo, se a gente não tem nenhuma droga-alvo disponível, realmente fazer o teste, se eu não tenho a droga para oferecer para o paciente também, a gente fica numa questão complicada, né? Agora, alguns desses protocolos, desses painéis são usados justamente para eu selecionar o paciente para ele entrar num estudo clínico. E aí, no próprio serviço que tem o estudo clínico, eles já fazem isso na triagem. Certo, muito obrigada. Eu vou aproveitar e vou fazer um gancho aqui com a pergunta da Larissa, sobre o PDL1, Dai, que a gente sabe que é o protocolo para pulmão, né? Geralmente é feito em pulmão, mas só que esse ano ou ano passado entrou para vários artigos falando de PDL para mama. E a gente sabe que é um anticorpo bastante difícil na técnica, né? Não são todos os clones que funcionam. Geralmente, os patologistas preferem o que é feito na máquina, né, o que é automatizado. Porém, nem todo laboratório tem condições de ter esse exame automatizado. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o PDL, que ele é diferente dessa relação que a gente tem quando a gente fala em expressão proteica, e também sobre essa questão da automação e para quem não tem máquina. Os primeiros estudos com imunoterapia, eles justamente avaliavam a expressão do PDL1 para poder indicar ou não um tratamento, né? No câncer de pulmão, a gente viu muito isso. E foi até um problema, porque cada serviço, cada farmácia, cada indústria, cada droga que era desenvolvida... Desculpa, Dai. Desculpa, tive uma interferência. Tá tudo certo. Cada droga que era desenvolvida, a própria indústria que produzia a droga fazia um teste diferente também. Então, ainda tinha essas discrepâncias para você interpretar o resultado. Mas depois que já surgiram estudos que mostraram que a associação de químio com imuno, às vezes mesmo nos pacientes que tinham uma expressão menor, tinham resposta.
Então, a interpretação desse dado já mudou muito nesses últimos... Antes, era se era positivo ou não era positivo, se era maior que 50%, menor que 1%. E a imunoterapia que começou sendo utilizada apenas para câncer de pulmão e melanoma, a gente está expandindo ela cada vez mais para outros tumores. E aí veio outras informações, que foi o que eu comentei na aula, por exemplo, da instabilidade de microsatélite, que é uma coisa que a gente viu lá que 15% dos tumores de cólon têm a instabilidade de microsatélite e eles são sensíveis à imunoterapia. Então, na bula do pembrolizumab, por exemplo, agora já fala de câncer de estômago para utilizar a imunoterapia se ele tiver instabilidade de microsatélite ou se ele tiver a expressão do PDL1. Então, e são coisas que a gente consegue avaliar, por exemplo, por imunistoquímica, né? O que seria o ideal, mas tem essa questão dessas dificuldades de padronização, essas dificuldades técnicas. E a gente tem que pensar até no pré-analítico, né, de como que foi feita a fixação desse material, de como que quanto tempo que esse material está lá guardado, que a gente sabe que tudo isso influencia, né? Exatamente. Muito bom. Aí a Rosiane Mafra, ela pergunta como é feita a biópsia líquida. A biópsia líquida, a gente chama de biópsia líquida porque é o sangue periférico, né? Vai tirar uma amostra de sangue e isso vai ser, eles vão extrair o DNA das células tumorais que estão na circulação sanguínea, no sangue periférico. Então, e agora com o Next Generation, eles estão conseguindo, não é nem a célula tumoral, às vezes é o DNA tumoral livre que está circulando na corrente sanguínea. A gente usa o Next Generation Sequence dessa maneira no sangue periférico, não só para tratamento oncológico, ele é utilizado, por exemplo, para você pesquisar alterações genéticas do feto, né? Uma mulher que eu tenho suspeita de que ela pode ter uma criança com uma aneuploidia, com uma síndrome de Down. Antigamente, a gente tinha que ir lá, puncionar o cordão do bebê dentro da barriga, que podia dar um monte de complicação. Agora eu consigo tirar o sangue periférico e pegar o DNA do feto no sangue da mãe. Então, a mesma coisa com o do tumor, a gente consegue pegar a célula tumoral no sangue periférico. Por isso que é um avanço, né? Porque antes a gente tinha que, se a gente precisasse de mais material, eu tinha que biopsiar o paciente de novo, tinha que, às vezes, submeter ele a uma cirurgia ou um procedimento mais invasivo que podia dar complicação. Muito bom, muito bom. E vamos para a última pergunta, Dai. O Leandro Andrade Chinalha, ele diz assim, boa noite, sobre NGS e SNPs. Existe algum fármaco atual para algum SNP, eu não sei nem se é essa a pronúncia, SNP, em algum tipo tumoral? A gente tem vários, a maioria das drogas hoje que estão disponíveis, pelo menos na prática clínica, ainda não. Já existem algumas promissoras, mas ainda em estudo. Agora, para que a gente tem usado no dia a dia mesmo, elas estão, geralmente a gente consegue, são as que a gente encontra nas mutações que a gente avalia até por PCR, por outras técnicas, né? Mas ainda não. Tá certo. Dai, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela excelente aula. Muito obrigada e que você esteja junto conosco aí numas próximas Obrigada. Stolives. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.